Queridos irmãos, hoje eu não vou fazer um estudo na palavra de Deus sobre Atos, tá bom? Queridos, eu decidi fazer uma oração, uma mensagem diferente hoje. Ela vai ser em Mateus, capítulo 6, do verso 25 a 34. Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34. Se você pode me ajudar aí, escreva o texto bíblico para a gente, que eu vou fixar. E o tema da nossa mensagem aqui, nessa manhã, queridos irmãos, é como lidar com as preocupações da vida. Como que nós vamos lidar com as preocupações da vida? Mateus, capítulo 6, do verso 25 a 34. Então, estou esperando alguém escrever aqui para mim, porque eu não estou com de fazer tudo junto não, tá bom? Eu sou pessoa que faz uma coisa de cada vez, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, verso de 25 a 34, como lidar com as preocupações da vida. Abra sua Bíblia, se você já puder abrir a sua Bíblia aí, vamos ler, meditar e buscar a presença do nosso Deus através da sua palavra. Mateus 6, de 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar, irmãos? Pai, abençoa essa palavra aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, que queríamos tanto estar reunidos, ó Pai, ali na Tua casa, com Teu povo. Queríamos estar ali, ó Deus, podendo nos abraçar, podendo, ó Deus, nos cumprimentar e nos saudar no nome de Jesus. Queríamos estar ali te adorando em espírito e em verdade, ó Pai, te adorando com os louvores, ó Pai, escutando a Tua palavra na nossa escola bíblica, na Tua palavra. Queríamos também ter aquele momento de comunhão, ó Deus, do nosso almoço da comunhão. Queríamos também, ó Deus, poder estar celebrando e contando, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem realizado nesses 19 anos da nossa igreja. Mas, Pai, hoje podemos estar aqui por meio da internet, do Facebook, do YouTube, e que hoje, ó Deus, esta palavra possa nos ajudar a atravessar esse vale que estamos atravessando, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender a lidar com essas preocupações, a lidar com essas situações que estamos enfrentando. Rogamos que o Teu Santo Espírito nos fortaleça com a Tua graça e a Tua força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos algumas formas de viver a nossa vida. Existem pessoas que querem viver suas vidas
envolto a ansiedades e preocupações. Ansiedade é o desejo de antecipar o amanhã. Preocupação é a falta de fé em colocar a sua vida diante de Deus. Ansiedade é não saber viver o tempo presente. A preocupação é não saber descansar em Deus. A ansiedade corrói a alma humana. A preocupação destrói a fé e a esperança do ser humano. A ansiedade gera em nós diversos tipos de enfermidades da alma e do corpo. As preocupações nos levam a remoer diversos remorsos, nos levam a viver no passado, nos levam a simplesmente não conseguir experimentar da maravilhosa graça de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele gasta esse momento do Sermão da Montanha esclarecendo os seus discípulos como que nós precisamos viver com as preocupações da vida. As preocupações da vida, queridos irmãos, elas podem ser meramente ilusão para as nossas vidas. Se você não consegue viver o seu hoje e olhar para o seu hoje e contemplar as coisas do seu hoje. Hoje você tem um teto para morar, talvez algumas casas já estão fazendo o almoço. Hoje você dormiu na sua cama, conseguiu acordar, tomar o seu café da manhã. Você conseguiu estar reunido com a sua família, com a sua prole. Hoje você pode acompanhar essa palavra de Deus. Mas às vezes alguns estão aí sentados, olhando e pensando agora, tentando ficar focados agora na palavra de Deus, mas não conseguem porque estão presos nas suas preocupações ou estão ainda ansiosos em relação às coisas do amanhã. Nós temos o Senhor Jesus, então ele quer nos ensinar algumas formas para lidarmos com as preocupações e ansiedades da vida. A primeira coisa que eu vejo no texto que o Senhor Jesus diz para nós, ele diz aqui para nós: observem as aves do céu. Querido, se você hoje parar e olhar a sua janela, você vai poder contemplar que hoje Deus deu um maravilhoso sol para nós. Deus nos deu hoje um lindo dia. E hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de louvor, hoje é o dia de consagração, hoje é o dia de buscar a Deus. Não deixe que nada venha impedir você de adorar e de confiar nesse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Ele cuida das aves e cuida de nós, amém? Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida do nosso alimento, da nossa provisão. Ele cuida e cuidou até aqui das nossas vidas. Às vezes você pode estar preocupado porque não conseguiu resolver algumas coisas, existem algumas coisas que estão pendentes na sua vida, mas Deus está cuidando de você, esteve cuidando de você, estará cuidando de você em todos os momentos. Observe, observe, ele diz, observem as aves do céu. Observe os lírios do campo. Observe a natureza, contemple a vida. Hoje, às vezes, a gente está vivendo aí e tem gente que está assistindo tanta televisão, tanta notícia, tantas coisas. E o pior, tem gente que fica o dia inteiro propagando notícia ruim, propagando coisas ruins. Deus tem cuidado de nós. Se você puder repetir isso comigo, com a sua família, diz: Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado.
Então nós não precisamos ficar vivendo nessas esferas das preocupações, das ansiedades, se nós simplesmente pararmos e contemplarmos as coisas que Deus está fazendo. São coisas maravilhosas, queridos irmãos, são coisas tremendas. São coisas que nós muitas vezes não conseguiríamos nem resolver, mas Deus muitas vezes resolveu todas as circunstâncias, todas as realidades para nós. Hoje eu e a Soraya, na nossa devocional, a Soraya estava orando e dizendo assim: Deus, obrigado porque o Senhor me deu esse concurso público, o Senhor que me deu o meu curso de formação. Vamos parar um momento em nossas vidas. Você que está vivendo aí com ansiedade, com preocupações. Essa semana eu quase tive uma crise aqui de pânico, mas aí eu parei e falei para a minha alma: observe, Carlos, olha as coisas que Deus está fazendo, as coisas que Deus está nos dando. Talvez eu não consegui, alguns momentos a gente fica abatido, a gente fica desesperado, mas Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você tenha isso na sua vida. Escreva isso, divulgue isso, escreva agora que Deus está cuidando de nós, Deus está conosco, Ele está conosco o tempo todo. Vamos observar. Pensa naquela época que você estava desempregado e Deus te deu um emprego. Aquela época que teu filho esteve doente, você orou, clamou e Deus restaurou, curou. Pensa naquela fase que você estava assim, até mesmo distante de Deus, e Deus te livrou do laço, te livrou das coisas ruins deste mundo, te deu libertação. Ou vamos observar, por mais que a gente seja cuidadoso, por mais que a gente seja até mesmo assim, meio neurótico, eu e a Soraya, quando tivemos a Ana Luísa, a gente teve assim uma síndrome neurótica até. E um dia a gente chegou da igreja, tinha dado um banho na Ana Luísa, e de repente a Ana Luísa, ela muito peralta, ela conseguiu pular do berço. E quando ela pulou do berço, ela caiu, esborrachou no chão. Sabe aquele barulho assim, quando você joga uma melancia para cima e ela cai? Aí na hora que a Soraya pegou ela, ela começou a vomitar, daí a gente ficou todo preocupado, todos ansiosos. Irmãos, a gente entrou naquele carro, a gente foi lá para o hospital. Quando chegamos lá no hospital, a gente, com aquela menina, ela deu um jato assim no meio de todo mundo, assim, todo mundo ficou assustado, já colocaram a gente para dentro. A pessoa que trabalhava ali para fazer uma tomografia, ela estava no estacionamento. Olha como Deus cuida de nós. Estava lá no estacionamento, já estava indo embora. Aí ele esqueceu não sei o que, não sei aonde. Ele voltou lá para dentro daquele hospital. E alguém virou e falou assim: não vai embora, chegou uma criança aqui que pode ter uma fratura craniana. E ele já foi lá preparar a sala. E nós levamos lá. E a Ana Luísa fez aquela tomografia. E queridos irmãos, como Deus cuida de nós. Como Deus tem cuidado de nós. Vamos observar, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história para contar. Deus tem cuidado de nós. Não vamos viver na ansiedade, nas preocupações, porque Deus tem cuidado de nós. Não vamos viver no amanhã, vamos viver no hoje, porque Deus tem cuidado de nós. Não vamos viver do passado, porque Deus tem cuidado de nós. Deus está cuidando de nós. Mesmo quando você acha que não tem solução, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do Brasil e desta nação. Nada vai fugir do controle de Deus. Deus está cuidando de nós. Nós podemos descansar nessa verdade, porque Ele cuida de nós. Observe, Ele está cuidando de nós. A segunda realidade desse texto, se Ele está cuidando de nós, gaste o seu tempo com coisas boas. Gaste a sua vida, empreenda a sua vida com coisas boas e maravilhosas. Versículo que ele nos diz isso, ele nos diz aqui, queridos, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos buscar a Deus.
Que bom, a irmã Cláudia sempre fala assim, que bom que hoje, a irmã Cláudia, a irmã Lorena, o irmão Divino, quando eles abrem lá, o irmão Paulo, que bom que a gente está começando a nossa semana hoje na presença de Deus. Que bom, querido irmão, que você está aqui hoje, que a gente pode estar aqui hoje, juntos pela internet, e hoje a gente pode buscar o reino de Deus, concentrar a nossa vida no reino de Deus, concentrar a nossa inteligência, nossas emoções, nosso coração em Deus. Vamos buscar mais a Deus, queridos irmãos. Por isso que eu estou me esforçando todos os dias em escrever um versículo, em mandar para vocês uma oração. Começamos essas lives lá no Instagram. Essa semana eu recebi 2 testemunhos de uma pessoa que estava em depressão e ela resolveu assistir a live, começou a entrar na live e ela mandou uma mensagem para mim agradecendo, falando assim: Deus está me abençoando, porque eu decidi buscá-lo agora, todos os dias às 17 horas, orar a Deus. Queridos irmãos, não vamos perder a oportunidade de orar, não vamos perder a oportunidade de falar de Cristo, de falar do amor de Deus, de divulgar. Você que tem os seus familiares, manda uma oração para eles, mas manda a sua oração. Se você quiser mandar a minha, amém, irmão, é para isso mesmo. Mandar um versículo, amém, amém, mas eu quero te desafiar você gravar uma oração como eu tenho gravado, de você mandar para aquele seu amigo que está distante, para aquele seu amigo empresário. Essa semana a gente recebeu uma triste notícia de um empresário que está numa crise de ansiedade, que ele chegou até tentar um autoextermínio. Mas Deus tem cuidado de nós, vamos buscar o reino de Deus, queridos irmãos, vamos ajudar as pessoas. Essa semana a Soraya chegou numa dessas casas lá, e ela chegou numa casa de um casal, um senhorzinho lá, um senhorzinho, uma senhorinha, e eles chegaram lá e na hora que a Soraya bateu lá na porta, ela abriu a porta, ela virou e falou assim, ela olhou para a Soraya e viu a cesta básica, ela começou a chorar, ela começou a falar assim: olha, hoje eu não tinha nem arroz, nem feijão para fazer para o meu velhinho, para o meu netinho. Olha como Deus cuida. Eu só fiz um Pai Nosso e pedi para Deus me abençoar. E não sabemos como, mas Deus tocou, porque a gente está buscando o reino. E quando a gente busca o reino, a gente faz as coisas acontecerem para o reino. E a gente faz a diferença na vida das pessoas. Eu quero que você creia nisso. Como eu preguei na outra quarta-feira, eu disse, nós somos como José nesse tempo. Nós estamos vivos para esse tempo, para sermos o povo de Deus, o povo usado por Deus, o povo para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então vamos fazer a diferença, vamos buscar o reino de Deus, vamos viver o reino de Deus, vamos fazer o reino de Deus acontecer para a vida das pessoas, queridos irmãos. É o nosso tempo, é o nosso momento. Eu fico tão impressionado, queridos irmãos, quando eu olho para isso de buscar o reino de Deus, e eu vejo assim na história de José que ele buscou o reino de Deus, buscou fazer a vontade de Deus, não importou com as dificuldades, mas ele foi lá, fez a diferença, ele conseguiu tocar o coração do faraó e fazer com que o faraó cuidasse de outras nações. Eu lembro de Noé, que ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar e ele salvou toda a humanidade cuidando da família dele, levando 100 anos para construir uma arca, mas ele buscou o reino de Deus. Eu me lembro de Samuel, que foi lá diante de Saul, e ele disse assim para Saul: Saul, você está pecando, você precisa se arrepender. Foi a segunda vez, você precisa se arrepender. E Saul não quis, e Deus virou e falou para Samuel: Samuel, agora você vai agora, você vai ungir o novo rei. E ele foi lá, ungiu a Davi, e ele estava vivendo, correndo risco de vida, mas ele viveu aquele tempo buscando o reino de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles estavam ali, e o rei Nabucodonosor, no meio daquelas loucuras toda que ele vivia, no meio daquelas coisas megalomaníacas todas que ele fazia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam que eles estavam ali para fazer a diferença, e viver e buscar o reino de Deus, e eles fizeram a diferença, e a história deles transformou a vida de muitas e muitas vidas. Neemias, que era um simples copeiro, fez toda a diferença para o povo de Israel, porque ele decidiu buscar o reino de Deus. Eu e você precisamos buscar o reino de Deus. Nós estamos para viver nesse tempo e fazer a diferença. Vamos fazer a diferença.
Mas como, pastor, eu posso fazer a diferença? Eu já falei várias coisas. Coisas simples. Nós podemos fazer a diferença. E nós vamos fazer. Eu quero declarar hoje que nós, a comunidade Batista do Bueno, nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. Nós estamos fazendo a diferença nesse mundo. E nós vamos continuar fazendo a diferença nesse mundo por mais 20, 30, 50 anos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar buscando o reino de Deus e fazendo a diferença aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Nós vamos continuar fazendo a diferença para a glória de Deus. E a terceiro ponto, e a terceira realidade que esse texto diz: não se preocupem com amanhã. Deus já cuidou dele. Amém? Não se preocupa. Pastor, estou tão preocupado com esse negócio do coronavírus, estou preocupado com tantas coisas. Não se preocupem. Se ocupa hoje na sua vida de ver as coisas que Deus tem feito e está fazendo. Se ocupe hoje na sua vida de buscar o reino de Deus e fazer a diferença no reino de Deus. E lance o seu amanhã nas mãos de Deus. O sábio, lá no livro de Eclesiastes, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que daqui a um tempo você vai ver esse pão frutificar, crescer, se espraiar e fazer a diferença em tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vidas. Uma jovem de 18 anos, fazendo o seu curso de universitário nos Estados Unidos, participando de um culto missionário, foi tocada por Deus para fazer uma grande diferença. Ela decidiu vir para o Brasil. Ela não tinha muitas posses, nem a família dela. Ela veio para o Brasil, ficou 3 anos na cidade do Rio de Janeiro, onde aprendeu a falar o português. A viagem dela dos Estados Unidos para o Brasil foi de navio, levou 3 meses. E depois ela decidiu ir para o interior do Brasil. Ela resolveu ir para a cidade de Dourados. E ali ela começou uma grande obra. Ela tinha as preocupações? Tinha. Ela disse uma vez, ela tem um livro de memórias que foi publicado, e no livro de memórias dela, ela disse que os familiares falaram: você não acha que é perigoso? Não acha que está difícil? Que está muito complicado? Você vai para lá tem febre amarela, lá tem tantas e tantas coisas. E ela virou e falou assim: olha, o que me importa é fazer a vontade do meu Deus. Um dia ela foi no quartel da cidade de Amambai. Aquela jovem foi levar alguns Novos Testamentos. Um desses Novos Testamentos chegou na mão do meu pai. O meu pai se converteu, minha mãe se converteu, meus familiares se converteram. E aprenderam muito com a palavra de Deus. Experimentaram muito da graça e da bondade do Senhor. Então, queridos, vamos fazer a diferença. Eu sou fruto dessa missionária, Anna Walleman. Minha família é fruto dessa missionária. Essa missionária plantou, estabeleceu, ajudar a plantar e estabelecer mais de 20 igrejas no interior do Mato Grosso. Hoje tem um seminário teológico na cidade de Dourados, plantado por essa missionária, Anna Walleman. Nós, eu e você, estamos para viver esse tempo presente, para fazermos a diferença e vivermos a diferença. Por isso, querido irmão, não fique preocupado, ansioso na sua vida. Faz o que você tem que fazer, que a palavra de Deus nos orienta. Veja as coisas que Deus está te dando e te ajudando. Fortaleça a sua vida nele. Reconheça que Deus tem cuidado de você. Perceba o quanto que Deus tem agido na sua vida. E por último,
Não se preocupa com amanhã. Deus estará cuidando de você. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Deus possa te fortalecer cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cuida das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda nessa hora, ó Pai, a entender do Teu cuidado, da Tua provisão, do Teu agir, da Tua força e da Tua graça. Eu rogo a Ti, Santo Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lidar com as preocupações, as ansiedades desse tempo e entendermos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E entendermos, ó Deus, que nós estamos aqui para buscar o Teu reino e fazer a diferença neste mundo, Senhor. E entender, ó Deus, que nós somos aqui a obra do Senhor para sinalizar das Tuas grandes e maravilhosas bênçãos. Assim que o Teu servo te pede, agradecido, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, toma as nossas vidas a cada dia em Tuas mãos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.